A bomba apresenta o fim da Guerra Fria e a globalização. Vemos que a política da consistência pacífica estabelecida por Khrushchev no final dos anos 1950 não representou o fim das tensões entre soviéticos e estadunidenses, que continuaram a se intensificar nos anos 1960. Nos anos de 1970, os governantes Richard Nixon, dos Estados Unidos da América, e Leonid Brezhnev, da União Soviética, retomaram a política de reaproximação conhecida como Detente e Distensão. Em 1972, os dois líderes assinaram o Tratado sobre Limitação de Armas Estratégicas, SALT I, acordo que procurava estabelecer limites para a posse de armas nucleares e expansão de arsenais. Em 1979, o presidente estadunidense Jimmy Carter, do Partido Democrata, deu continuidade aos acordos com a assinatura do Tratado SALT II, realizou ampla campanha pelos direitos humanos, alterando a política externa dos Estados Unidos. Isso favoreceu processos de redemocratização em países de regimes ditatoriais da América Latina. No início dos anos 1980, porém, as hostilidades entre soviéticos e estadunidenses ganharam um novo impulso. Me fale um pouco mais sobre o fim da Guerra Fria. Apesar de todas as tentativas de acordos estabelecidos entre os governantes dos Estados Unidos e a União Soviética, novas tensões surgiram no início dos anos 80. Entre outros fatores estão o intervencionismo soviético no Afeganistão e o projeto armamentista dos Estados Unidos, no governo Ronald Reagan, em 1981 e 1988, do Partido Republicano Democrata. Guerra nas Estrelas, desconsiderando os acordos de limitação de armas estratégicas. Com o passar do tempo, o enfraquecimento econômico da União Soviética tornava-se cada vez mais evidente. Entre o final dos anos de 1970 e o início dos anos de 1980, a diminuição da produção industrial e agrícola do país não conseguia atender às necessidades do mercado interno. Nesse contexto, cresciam as pressões por reformulações profundas na estrutura do Estado. Essas mudanças ocorreram de fato com Mikhail Gorbachev, eleito secretário-geral do Partido Comunista em 1985. A intervenção soviética no Afeganistão. Em 1978, o Afeganistão passou a ser governado por um partido de tendência comunista, que gerou grande descontentamento entre as antigas elites latifundiárias, o clero islâmico e a população, de maioria muçulmana. Para enfrentar os opositores do novo regime, tropas soviéticas invadiram o Afeganistão em dezembro de 1979. Ali permaneceram durante 10 anos combatendo grupos guerrilheiros formados por fundamentalistas islâmicos patrocinados pelos Estados Unidos. O apoio soviético, contudo, não impediu o desgaste interno do governo afegão. Em 1989, a URSS negociou com os grupos rebeldes sua retirada, favorecendo a extensão política de grupos guerrilheiros financiados pelos Estados Unidos. Entre eles destacam o Talibã, que governou o Afeganistão em 1996 e 2000, e a Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden. Contudo, com o fim da Guerra Fria, esses grupos passaram a ser considerados terroristas pelos Estados Unidos, que se tornaram o alvo preferencial de seus ataques. A crise da URSS e o governo Gorbachev. Quando Gorbachev assumiu o comando da União Soviética, era evidente a desigualdade entre o bloco socialista e o capitalista. Países como os Estados Unidos, Japão e Alemanha conheciam um enorme crescimento econômico. Enquanto isso, a economia da URSS encontrava-se estagnada por uma série de motivos, entre eles sua rígida e lenta estrutura burocrática que constava como rapidez e o dinamismo produtivo pelos países capitalistas, o controle estatal da economia que impedia a livre concorrência e dificultava assim o desenvolvimento tecnológico e criatividade, os enormes gastos destinados à corrida armamentista e à sustentação de estados e grupos pró-soviéticos, o crescente exigências
da população por bens de consumo incentivada principalmente pela propagação dos valores da sociedade estadunidense e as pressões pelo fim das restrições políticas. Para enfrentar esse quadro, Gorbachev colocou em prática uma ampla reforma fundada em 3 pilares básicos: a distensão internacional, com acordos que pudessem interromper a corrida armamentista, a reestruturação econômica, chamada perestroika, e a abertura política, denominada glasnost. A glasnost estabeleceu o fim do regime de partido único, provocando o surgimento de novas agremiações. Sentindo-se ameaçados, os burocratas tradicionais buscaram emperrar as reformas políticas, ampliando as enormes dificuldades da população soviética. Nesse embate, formaram-se 2 poderosos grupos políticos: os conservadores, contrários às mudanças, defendiam por Gorbachev, e os ultrarreformistas, defensores da aceleração da perestroika. Entre esses últimos, destacavam-se Boris Yeltsin, presidente da Rússia, principal república da União Soviética. Sabe o que o mundo precisa? Precisa de mais gritaria, mais correria, mais gente jogando coisas no chão. O mundo precisa de mais gente que não segue ordens e que se mete onde não é chamado. Crianças são o futuro. Mas o futuro não vem pronto. A gente prepara todo dia. Tang, prepare um futuro melhor. Me fale um pouco mais sobre a desintegração do bloco soviético. Então, a perestroika e as glasnost, associadas à aproximação com países capitalistas, produziram a desagradação do bloco soviético. O símbolo maior desse processo foi a derrubada do Muro de Berlim pela população em novembro de 1989. No ano seguinte, a Alemanha Oriental socialista e a Alemanha Ocidental capitalista foram reunificadas, e em 1991, Berlim voltou a ser capital de toda a Alemanha. Nos demais países do leste europeu, a queda do comunismo originou grandes crises políticas. Em algumas delas, as antigas lideranças conseguiram negociar a transição com os opositores e promoveram eleições livres. Foi o caso da Polônia, da Albânia e da Tchecoslováquia. Esta última, dividida em 1993 em 2 repúblicas, a Tcheca e a Eslovaca. Em outros processos, foi violento, como a Romênia, onde o chefe do governo comunista, Nicolae Ceausescu, foi preso e executado com sua esposa. Na Checoslováquia, o fim do comunismo trouxe à tona antigos conflitos históricos e étnicos, que desencadearam uma violenta guerra civil e levaram à fragmentação dos países em várias novas repúblicas. Os Balcãs em guerra. Na Iugoslávia, criada em 1929, viviam povos de origem e religiões diferentes. Depois da expulsão dos alemães, em 1945, o líder comunista Josip Tito, de 1892 a 1980, transformou o país em um estado socialista, formado por Eslovênia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, Sérvia, Montenegro e Macedônia. A crescente dificuldade econômica dos anos de 1980 causou o colapso do país e a crise dos países socialistas. Abalou ainda mais o frágil equilíbrio na região. A partir de 1991, as lutas da independência levaram à proclamação de diversas repúblicas, mergulhando a região num dos conflitos mais violentos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A separação de Kosovo em 2008 completou a fragmentação da ex-Iugoslávia. O fim da União Soviética.
As mudanças no leste europeu promoveram intensos debates em todo o mundo. Por um lado, Gorbachev tinha obtinha prestígio internacional graças aos acordos de desarmamento, que lhe renderam o Prêmio Nobel da Paz de 1990. Por outro lado, crescia na União Soviética o descontentamento com o governo. A produção do país não conseguia atender às necessidades de consumo da população. Ao mesmo tempo, multiplicavam-se os conflitos provocados pela diversidade de mais de 100 povos agregados na União Soviética. Em meio a esses quadros, em 1991, as repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, declararam a independência. Em agosto do mesmo ano, os conservadores tentaram um golpe de Estado para derrubar Gorbachev. Enfrentaram, porém, condenação internacional e forte resistência interna, liderada pelo presidente da Rússia, Boris Yeltsin. Em poucos dias, o golpe estava desmantelado e a popularidade de Yeltsin em alta. O Partido Comunista PCUS, acusado de ligação com os golpistas, foi dissolvido por Gorbachev, que perdeu prestígio e força política. Em dezembro de 1991, enfraquecido e pressionado, Gorbachev declarou a autonomia das repúblicas. No lugar da União Soviética surgiu a Comunidade dos Estados Independentes, uma espécie de órgão coordenador das várias das ex-repúblicas soviéticas. Pouco depois, Gorbachev renunciaria ao poder. Com a desagregação da URSS, a posição de maior e mais poderoso país da região ficaria com a Rússia sob o governo de Boris Yeltsin. As sucessivas crises na Rússia. Nos anos de 1990, a política nas antigas repúblicas soviéticas se manteve bastante turbulenta, em parte devido à crise econômica entre 1990 e 1997, o PIB regional caiu cerca de 58%. Também se multiplicaram os conflitos étnicos separatistas. O mais grave deles ocorreu na Chechênia, província russa da população predominante muçulmana. Sua capital, Grozny, passou a ser palco de violentos enfrentamentos entre forças militares russas e separatistas, que se estenderam ao longo dos anos de 1990 e 2000, resultando em maior autonomia dessa região em relação ao governo russo. Em 1993, Boris Yeltsin fechou o parlamento russo, que fazia oposição ao seu governo. Em seguida, convocou eleições para o novo legislativo e o referendo aprovou a nova constituição por ele proposta. Em 1996, foi reeleito presidente, derrotando o candidato comunista. Em 1998, a Rússia tornou-se centro de uma crise financeira internacional. O índice de desemprego era grande e 35% dos russos viviam abaixo da linha de pobreza. Eram os piores índices econômicos e sociais desde a fragmentação da União Soviética. Em meio a sucessivas pressões políticas, acusações de corrupções, ameaças de impeachment e outras dificuldades, Yeltsin renunciou à presidência em 31 de dezembro de 1999. Essa foi assumida pelo então primeiro-ministro Vladimir Putin, que venceu as eleições presidenciais de 2000 e 2004. Em 2008, Putin assumiu a presidência em 2012 e sendo reeleito mais uma vez em 2018. Mesmo com a retomada do crescimento econômico nos primeiros anos do século XXI, a Rússia continuou sentindo os efeitos das transformações ocorridas desde o fim da União Soviética. Em 2014, a região da Crimeia, área em que boa parte da população é de origem russa, declarou sua independência em relação à Ucrânia por meio de um referendo, apesar da oposição do governo ucraniano e da reprovação por parte dos governos dos Estados Unidos, dos países da Europa e do Japão. A Crimeia integrou-se à Federação Russa. Em seguida, outras regiões ucranianas do leste passaram a negar o governo ucraniano, enquanto os países ocidentais adotavam sanções econômicas e diplomáticas contra a Rússia. Confrontos armados se seguiram, formando mais um foco de tensão internacional, ampliando nos anos seguintes, com o apoio russo do governo da Síria contra as atuações da região por parte dos Estados Unidos e dos países europeus. Jornal da Bomba! 2014 é a região da Crimeia, área que boa parte da população
Sim, a Rússia. Então, as mudanças do Um bom dia a todos.